O Internacional voltou a treinar agora para a Semana Grenal do próximo domingo, onde o Inter busca uma recuperação de ânimo e também na tabela do Campeonato Brasileiro. O time terá mudanças, com o retorno de um titular importante para o contexto colorado. A gente fala também sobre a permanência do técnico Roger Machado, que teve martelo batido na manhã desta segunda-feira, a partir também de um pacto de recuperação e remobilização do ambiente para a partida deste final de semana. O Inter está sendo acionado por um clube argentino na FIFA em função de uma dívida relativamente pequena por um lateral do atual elenco. Falaremos também a respeito do empresário israelense que está de olho em Ricardo Matias e já trouxe propostas do mundo árabe para o Internacional. Além disso, Tite também é pauta. Ele, que é um dos preferidos da direção colorada, recebe o assédio de uma seleção sul-americana e poderá sair da lista do mercado em breve. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, que já começa a encaminhar um trabalho na Semana Grenal. A Semana Grenal está aberta, ela é uma Semana Grenal diferente, atípica, turbulenta, em função de toda a pressão que existe no ambiente colorado. O treino aconteceu sem maiores intercorrências, com uma certa chuva no CT Parque Gigante, mas sem novidades também no aspecto físico, tá? Existem algumas preocupações específicas, como por exemplo, Rafael Borré, que deve voltar a treinar e estar à disposição para o clássico do próximo final de semana. Mas a grande novidade é Bernabei, que está treinando normalmente, não cumpre mais suspensão e vai ser a grande novidade do time do Internacional para a partida do final de semana. É claro que o Roger poderá também montar algumas mudanças na estratégia. A entrada do Bruno Henrique, por exemplo, no time titular, quem sabe mais um volante, ou a manutenção de dois pontas abertos pelos lados do campo. O Oscar Romero é um cara que pode pintar como uma novidade no time também, porque já trabalhou em algumas atividades nesse setor. O Roger vai construir isso durante a semana, mas os treinamentos já voltaram e agora tudo é trabalho pensando no Clássico Grenal. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito da permanência de Roger Machado, definida pela direção do Internacional. Na manhã desta segunda-feira, uma reunião no Departamento de Futebol com o Conselho de Gestão aconteceu, onde foi alinhada uma mobilização para a partida desse final de semana e tendo o Roger como técnico, mesmo com toda a pressão que o presidente Alessandro Barcelos recebeu para o desligamento do treinador. O diagnóstico é que não é Roger o culpado, é o grupo de jogadores. E o diagnóstico também é que existe uma boa relação entre os jogadores e o Roger. O problema não é o vestiário tentando derrubar o treinador. E por isso se mantém o técnico e se aposta em uma tentativa de remobilização dentro do vestiário. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Vamos para algumas pautas extra Clássico Grenal, muitas delas envolvem mercado, como por exemplo, o Inter sendo acionado na FIFA pelo Lanús da Argentina. E o motivo é a compra de Bryan Aguirre. O Internacional comprou o Bryan Aguirre por $1,5 milhão e havia acertado o pagamento de parcelas de $100 mil cada. E o Inter atrasou duas dessas parcelas. O Inter está devendo algo em torno de R$600 mil para o Lanús, o que, convenhamos, não é um valor alto. E que o Inter acabou passando, o Inter não pagou essas parcelas. E o Lanús está denunciando o Internacional na FIFA. Existe um risco de transfer ban? Em um caso extremo, existe. Mas como o valor é muito baixo, é impossível o Inter ir para um transfer ban ou algo do tipo por esse tipo de valor. É um valor que, quando for necessário,
Agora, como o Inter tenta evitar a denúncia na FIFA, como há denúncia na FIFA, agora o Inter larga de mão e deixa o processo correr na FIFA. Quando a FIFA executar, paga, o Inter vai lá e paga, porque o valor ele é irrisório, 600 mil reais, mas não é um valor, não é algo que o Inter deveria ter feito. O Inter atrasou de fato esse pagamento, 600 mil reais pelo Bryan Aguirre, tá? Dito isso, avançando, eu quero falar sobre Ricardo Matias, que hoje é no ambiente do Internacional o jogador com maior prospecção de venda, né? Titular do Inter e, enfim, o jogador que vem encantando todo mundo. E aí uma matéria do Simon Bianchini em GZH hoje trouxe um detalhe muito interessante que é o assédio e a sondagem por parte de um empresário israelense, que é o Pini Zahavi, tá? Que é um dos empresários do Neymar, empresário de grandes nomes do futebol mundial. O Pini Zahavi, que é um dos maiores empresários de futebol do mundo, ele tem se aproximado do Ricardo Matias ao receber contatos de intermediários de clubes árabes e europeus interessados neste jogador. A partir disso, a equipe do Pini Zahavi tem acompanhado o Ricardo Matias mais de perto, observado o jogador, pedido informações, trazendo relatórios, porque ele é um jogador de um perfil que agrada a esses mercados multimilionários, tanto da Europa, com o Manchester United, que se apresentou, como o da Arábia, como o Al Nassr, o Al Hilal, que se apresentaram recentemente. E todas essas investidas, elas chegam através desse intermediário, desse empresário, que é o Pini Zahavi. O Ricardo Matias tem a equipe dele, o Ricardo Matias tem os seus empresários pessoais, mas o Pini Zahavi ele age como um intermediário para trazer essa proposta para o Inter, agindo como um agente dos clubes europeus e árabes, onde ele tem muitos contatos. E esse processo está sendo feito com o Ricardo Matias. Ou seja, o Ricardo Matias é um cara que está muito na mira de venda e do mercado, porque com este empresário de olho nele, ele vai oferecer o Ricardo Matias por grandes valores para grandes equipes do futebol mundial. Em algum momento vai chegar uma proposta irresistível pelo Ricardo Matias, dentro desse processo que eu listei aqui, que eu relatei aqui como é que funciona. Então, ele está no raio de ação deste empresário do Pini Zahavi, tá? Por último, eu quero falar sobre Tite. Por que Tite é pauta no Internacional? É pelo mesmo motivo que o Odair Hellmann ontem foi pauta, de ser o ficha 1. O Tite é um técnico que agrada muito no bastidor e seria o sonho de consumo do Internacional em caso de uma saída do Roger Machado, que não está distante de acontecer, convenhamos, e o Inter precisa no bastidor se preparar para isso, mas o Inter entende que o Tite não aceitaria, ou que haveria dificuldades para o Tite aceitar, melhor colocando, tá? E o Tite está recebendo uma oferta, um projeto a longo prazo da seleção da Venezuela, tá? A Venezuela quer reformar a sua seleção, quer fazer um novo projeto a longo prazo, pensando na Copa de 2030, e está procurando o Tite para comandar este projeto. Não há informações sobre a resposta do Tite neste momento. Eu acredito que a resposta vai ser não, mas é importante isto abrir o olho do Internacional de que o mercado está considerando o Tite e em algum momento o Tite vai começar a trabalhar. E em algum momento, o Tite, começando a trabalhar, pode aceitar uma proposta de alguma outra equipe, de alguma seleção e sair do mercado. Então, se o Inter conta com o Tite, precisa agir, precisa agilizar. É claro que não vai demitir o Roger por conta disso, mas quanto mais demora para essa situação acontecer, mais a situação do Tite fica distante, porque ele pode ficar à deriva para algum clube vir buscar ele, né? E o Inter, se tem interesse de contar com este treinador, quando o Roger sair, e se eventualmente o Roger sair, vai precisar agir muito rapidamente. Mas o mercado já está de olho em Tite, e isso também é interessante, já alerta os gansos, como a gente diz, lá na direção do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Lembrando, odds desta terça-feira, a gente tem jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B para você apostar. Por exemplo, Atlético Goianiense e Avaí, Chapecoense e Atlético Paranaense. Olha o time do Papito aqui. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro.
E o meu recado especial, fica de olho, porque na manhã desta terça-feira a gente estreia um novo projeto no canal do Baldasso, o Manhã Colorada, que vai começar a partir das 8 horas da manhã com um noticiário. O Fabiano Baldasso vai abrir esse noticiário, depois vem o Paulo Pires e o Pedro Reit, depois o Baldasso vem de novo conversando com a galera, e a partir das 9h30 da manhã eu entro. Eu, Lucas Colar, Douglas de Moliner e Lucas Dias estaremos diariamente, a partir das 9h30 da manhã, no AM Colorado. Um espaço, um programa dentro do Manhã Colorada, este projeto maior dentro do canal do Baldasso. A partir de amanhã pela manhã, a gente vai ter essa companhia todos os dias. Conto com vocês, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!